1976 lançou, em conjunto com a Antónia de Sousa na RTP, uma reportagem chamada Aborto Não é Crime. Reportagem da série Mulher, na altura da RTP. Pode-nos explicar que reportagem foi esta e como é que ela foi recebida? Desculpa. Logo a seguir, ao 25 de Abril, em agosto de 76, foi Antónia de Sousa que fez uma proposta à televisão, à RTP, de apresentarmos uma série onde se debatessem os problemas femininos que eram praticamente esquecidos pela imprensa, não é? E, ao mesmo tempo, documentasse a participação das mulheres, o comportamento das mulheres durante o período revolucionário. E eu penso que de facto, ainda devem existir nos arquivos da televisão os únicos documentos que fixaram esses momentos de como foi a participação das mulheres na Revolução. Porque, contrariamente ao que existia antes do 25 de Abril, foram, na maioria dos casos, as mulheres que se chegaram à frente para falar e dizer o que era preciso mudar. E mais uma vez, a imprensa não se virou muito para aí. Eu tive a oportunidade de publicar várias reportagens no Século Ilustrado, mas as revistas realmente tratam de assuntos diferentes da chamada imprensa diária. A imprensa diária dá notícias, não é? A ideia é que dá notícias. E depois há uns colaboradores que opinam. Mas não há realmente... as notícias que se dão têm pouco a ver com a vida real. E nós estávamos interessadas em divulgar o que era a vida real das mulheres. Pronto. E então, o que acontecia depois do 25 de Abril é que a situação não se tinha alterado muito. Embora a Constituição tivesse consagrado que não podia haver discriminação, mas a discriminação sexual vinha assim num conjunto, percebe? Não se podia ser racista, não se podia ser várias coisas. E entre eles também não podia haver discriminação relativamente às mulheres. Mas eles puseram aquilo, sabe-se lá porquê. Não sei. Acharam, pronto, já agora as mulheres também se põem. Mas as pessoas não tinham nenhuma consciência de que realmente era preciso olhar para elas. E os jornalistas também não. E então, nesse programa, eu já disse o que nós fizemos 46 programas, e a certa altura começou a surgir na sociedade portuguesa, começaram a surgir diversos grupos que por várias formas, inclusive publicamente, denunciaram que relativamente à mulher eram consagrados direitos em termos de igualdade muito próximos do homem, ou mesmo iguais aos do homem, mas a questão do aborto não era referida e continuava a ser proibido. Havia uma lei que proibia o aborto sob todas as formas e que tinha uma condenação previsível de 2 a 8 anos de cadeia. Portanto, em vários daqueles pequenos partidos que se formaram, eles foram talvez os primeiros a apresentar essa questão publicamente, percebe? Mas isso começou a ter uma certa influência e inclusivamente quer no PS, quer no PSD da época, não era este,
eu não tenho a certeza, mas se nos próprios estatutos o assunto é referido. Mas as pessoas, havia muitas pessoas que aceitavam de facto que a lei devia ser alterada, não é? E por outro lado foi um secretário de Estado da Saúde do PSD que publicou a primeira lei que estabelecia que em todos os serviços de saúde fossem criadas consultas de planeamento familiar. Acho que foi um primeiro passo. Lembra-se do nome desse? Foi o Dr. Albino Aroso, que eu não conheci pessoalmente, mas que foi uma pessoa de facto que teve uma importância muito grande no avanço do Estatuto da Mulher e da liberdade da mulher de decidir se quer ou não quer ter um filho, não é? Ou se o pode ter. Claro, mas isso... Então nós... Numa altura em que, ou seja, publica esta reportagem, não é? Nesta altura em que já havia este caldo na sociedade. Sim, havia este caldo, exatamente. Mas como é que as pessoas reagiram a esta coisa? Nós já tínhamos feito uma abordagem anterior que era: vamos discutir o aborto ilegal, vamos discutir o que é o aborto. E aí reunimos, enfim, vários médicos, sei lá, biólogos, assistentes sociais, etc., para discutir qual era a situação do aborto em Portugal. Pronto. E isso não causou particular estrondo. Passou entre nós de 15 a 15 dias fazíamos um programa e apresentávamos. Mas, a certa altura, porque realmente o movimento pró-aborto, pró-legalização do aborto começou a crescer, embora eu não posso dizer que tivesse sido um movimento popular, mas nós demos-nos conta que, porque tínhamos contactos e íamos aos sítios e saíamos de Lisboa e etc., e cada um tinha também as suas experiências, que esse era um problema que realmente atingia grandemente as mulheres. Até porque havia uma estimativa de que se faziam 300 mil abortos em Portugal. Claro que isto é uma estimativa, não se podia fazer uma estatística segura, mas nesse decreto do Dr. Albino Aroso, ele considera e aceita uma estimativa de 100 mil abortos, o que apesar que tudo... Por ano. Estamos a falar por ano. Por ano. O que é uma brutalidade, e planeamento familiar era uma coisa que só as pessoas de uma certa elite, com métodos científicos, não é? As pessoas sempre praticaram contracepção e fizeram abortos, desde que a humanidade é humanidade, não é? Mas com métodos científicos foi uma coisa muito recente. A pílula anticoncepcional data dos anos 50 e era proibida em Portugal, embora alguns médicos, poucos, mas alguns, tivessem a coragem de passar receitas e então eram tidas como um medicamento. E as mulheres, mas poucas pessoas, ao fim e ao cabo, tinham acesso a esses métodos. Usavam métodos perigosos, muito perigosos, e os abortos não eram realizados em ambiente de saúde pública e de facto havia muitas mulheres a morrer de abortos. Mas se já na altura se falava tanto do aborto, depois aquilo... porquê que chocou tanto a reportagem que fizeram? Bom, porque as pessoas que eram a favor, contra a legalização do aborto, nessa altura também aumentaram de protesto, não é? Os protestos também foram aumentando. À medida que o movimento crescia, os protestos do inimigo também iam crescendo. E eu creio que
Eu creio que, apesar de tudo, nós demos um pequeno pretexto com esse aborto. Com esse programa. É que o programa tinha várias fases. Numa primeira fase, estava-se na época do cinema vérité, não é? Era câmara fixa e depois havia tinha-se feito uma... Não, eu não estava nisso, mas outras pessoas tinham criado uma clínica na Cova da Piedade, que não era totalmente legal, não é? Embora as pessoas que lá estivessem fossem pessoas qualificadas, enfermeiras, médicas, etc. E onde as mulheres eram recebidas com uma outra atitude que não era a da parteira, só estava ali para fazer o aborto e receber o dinheiro, não é? Elas faziam gratuitamente e antes davam um tempo para a mulher refletir se efetivamente queria ou não queria, e de qualquer maneira também havia um limite no tempo da gravidez. Bom, então nós começámos o programa com a filmagem de uma dessas reuniões. Como eu lhe disse, é um bocado chato, na minha opinião, mas quem mandava era o realizador. Portanto, ele resolveu que era assim, câmara fixa, lá foram discutindo, pronto. Até que se chegou a uma altura que eles resolveram ir filmar um aborto à casa de uma senhora, que foi feito em casa de uma senhora, para mostrar que não era assim um bicho de 7 cabeças, e que utilizaram um método que se estava a expandir em França, que era, não necessitava de uma grande intervenção técnica. Utilizavam uma bomba de encher pneus de bicicletas, ao contrário, não é? E como é que se diz? Faziam a aspiração do embrião. Era por sucção. Por sucção, exato. Isso enfureceu completamente os médicos. E depois, no final, mostravam num frasco aquilo que tinham tirado lá de dentro, e que eram uns farrapos sanguíneos, e que não tinha nada a ver com a imagem que era reproduzida nos cartazes dos os que eram contra a alteração da lei, que no fundo mostravam uma criança de 6 meses, não é? E queriam fazer crer às pessoas que aquilo era um feto, não é? De 10 semanas. Não é assim, não é? Aliás, nós fizemos, eu posso-vos mostrar, um dossiê que distribuímos a todos os deputados da Assembleia da República, em que coligimos opiniões de portugueses, médicos, biólogos, advogados, etc., portugueses e estrangeiros, não é? E o interessante é que, embora houvesse esse tal movimento, que eles chamam movimento da vida, pró-vida, como eles... Pró-vida, a legislação portuguesa, mesmo a mais antiga, só reconhece personalidade jurídica à criança quando ela nasce. Enquanto ela está na barriga da mãe, ela não tem personalidade jurídica. Portanto, quer dizer, era tudo contraditório. E nós não queríamos realmente fazer abortar, embora em Inglaterra abortassem crianças até aos 6 meses de gravidez, crianças não são, são quase crianças, não é? Até aos 6 meses de gravidez, nós nunca pedimos isso. E isso, de facto, depois foi uma movimentação enorme. Eu penso que foi o que depois viria a dar
o Bloco de Esquerda. Eram 3 PSR. movimentos. Não era o PC. O PSR. Era o PSR, Era o DP. era o DP e era mais um qualquer. Era um que era agora... a Política 21, não é? Que depois... Não sei se ainda não havia Política 21, era um outro. Enfim, mas a OC talvez. Não sei. Bom, é que tinha por slogan que a OC era uma espinha enterrada na garganta do cunhal. Então fizeram na Voz do Operário uma sessão que elas intitularam O Aborto Não é Crime, que aliás era o título do nosso programa, O Aborto Não é Crime. E depois lá a equipa de realização insistiu que eu no final fizesse uma declaração a dizer que concordava com... Pronto, eu estava de facto empenhadíssima nessa campanha, embora não fizesse parte de nenhum movimento, quer dizer, reunia com todos, dávamos com todos, mas tinha uma comissão de veteranas, vá lá, que entrava a Maria Isabel Barreno, a Teresa Horta, olha, muita gente. Éramos para aí, não era muita gente, era para aí umas 15 pessoas. E as 3 Antónias, E as a 3 Antónia Marias. de Sousa, tal, e não, porque a Fátima, como é que se chama? Há uma delas que é Maria Velha a Costa. Maria Velha Costa, não entrou nessas coisas. Ela depois tomou uma outra direção que não coincidia com o das feministas. E claro que formou-se então uma comissão nacional que se chamava Para o Aborto e Contracepção. A nossa comissão chamava-se Comissão para a Despenalização do Aborto por uma Maternidade Responsável. Portanto, era mais suave. Eu acho que o escândalo veio, sobretudo, de o aborto ser feito em moldes que não eram os tradicionais. Porque os médicos nessa altura, havia médicos, uns eram absolutamente contra, outros que admitiam. E não sei que tipo de relação é que eles tinham com as parteiras, mas a verdade é que as parteiras faziam o aborto, mas tinham sempre um médico por trás que, se houvesse complicação, atendia às pessoas. Quer dizer, para as pessoas era mais seguro, não é? Mas não era o desejável, não era todo o desejável. Depois, porque elas não se identificaram, as dessa clínica da Cova da Piedade, elas não se identificaram. Uma delas, por acaso, tem hoje um lugar muito responsável na Alfredo da Costa. Mas eu realmente, a partir depois começaram a cair na televisão imensas queixas do CDS, da Ordem dos Médicos, por exercício ilegal de medicina. Não se sabia. Também da maternidade de Alfredo da Costa, não é? Na altura, os responsáveis também a acusaram de... Sim, eu não pertencia porque não era médica nem enfermeira, nem coisa nenhuma. Estava a ser acusada de prática, não é? Ou de fomentar práticas. Não, eu acabei por ser acusada de... eles pediam, em relação a mim, prática de exercício de medicina ilegal. Eu nem lá tinha, eu não tinha feito nenhum aborto, nem tinha praticado nenhum aborto. Mas pronto. Isto porquê? Porque eu trabalhava com uma empresa independente, numa equipa independente, que depois tinha um contrato com a televisão. E eu trabalhei muitos anos, já trabalhava antes do 25 de Abril com essa equipa
no mesmo esquema. Pronto. Entretanto, eles constituíram, depois do 25 de Abril, uma cooperativa e quando começávamos a ser chamados à Polícia de Justiça, aí houve como é que se chama desculpem, que eu já me lembro. Como é que se chama aquela criatura que está ali num palácio do Príncipe Real, da Escola Politécnica, que é o diretor... Não. Procurador-Geral da República? É o Procurador-Geral da República, exato. O Procurador-Geral da República era aliás, um amigo meu, que era o doutor José Manuel Palma Carlos, e esse mandou levantar um inquérito judicial. Pronto, o meu marido, que era presidente da televisão, suspendeu o programa e o meu amigo Palma Carlos levantou o tal inquérito judicial. Então, fomos todos chamados, toda a equipa que tinha estado no filme, acho eu que menos a pessoa que tinha filmado o dito Frasquinho, que era uma realizadora conhecidíssima. Eu quando vi aquilo... havia uma outra coisa, é que no meio do 25 de Abril gerou-se um conflito entre os chamados trabalhadores manuais e os trabalhadores intelectuais. Portanto, nós, que éramos todos amigos e cúmplices de muitas coisas antes do 25 de Abril, como autoras, nós não podíamos ter nenhuma interferência na montagem e, portanto, naquilo que de facto era o trabalho que se era apresentado. E eu, quando vi aquele Frasquinho a abanar em frente da televisão, eu disse, isto vai dar sarilho. Bom, a Antónia de Sousa ficou furiosa comigo, porque achava que eu devia ter imposto e ver qual era o material todo filmado. Mas isso não era possível. Não era possível. Pura e simplesmente não era possível. Porque havia essa tal divisão que se tinha estabelecido. Eu continuava muito amiga deles, mas em matéria de trabalho eu realmente não podia interferir no trabalho deles. Pronto. Os tipógrafos também quiseram a mesma coisa. Enfim, houve umas reivindicações um bocado loucas. E, portanto, eu só vi essa parte depois de terem feito o aborto e mostrado que é tal Frasquinho e não sei o quê, tudo se reunia em volta de uma mesa e almoçavam todos juntos. Bem, era realmente o descrédito completo daquela coisa que havia, que o aborto era uma coisa assim. Ele só era uma coisa assim porque era escondido, porque era clandestino. Mas isso o filme demonstrava que podia não ser assim. E que eu acho que a clandestinidade, por um lado, era perigoso para a saúde das pessoas. Porque as pessoas a quem iam, elas não sabiam bem se eram pessoas aptas ou não aptas, era quem aparecia para fazer, não é? Embora algumas tivessem uma indicação dos médicos, dos ginecologistas a que iam. Mas eles realmente quiseram fazer aquilo assim, foi um happening. Pronto, e então, como era uma cooperativa, eu não fazia parte da cooperativa, mas trabalhava com eles e tive o maior gosto em trabalhar com eles. Trabalhava com eles há mais de 20 anos para a televisão e nunca tínhamos tido problemas. Também não podíamos ter porque havia censura, não é? De maneira que fomos todos chamados à judiciária. E então eles foram realmente muito, como é que eu ia dizer,
foram muito solidários comigo. Quando eu fui lá, eles queriam duas coisas. Quem é que era responsável pelo programa? Eu disse, sou eu, porque sou autora. O que já foi uma ousadia, porque o realizador também era autor, não é? E eram vários realizadores que tinham intervido no programa. Eram três pelo menos eram. E assumi, portanto, a responsabilidade é minha, e depois tentei convencer os polícias que eles também deviam aderir à causa. Bem, isto prolonga-se por algum... mas as outras pessoas foram todas chamadas e todos disseram, eu sou responsável. Até o senhor que carregava com a máquina foi lá e disse, não, eu também sou responsável pelo programa. Todos eram responsáveis. E era uma equipa aí de 15 pessoas, percebe? Era muito mais prático acusarem só uma. Está a ver o que era acusarem 15 pessoas? Eles pensaram, ai, 15 pessoas. Ao menos era... Pronto, eu tinha dito que era autora, tinha dito que a responsabilidade era toda minha, só que levaram naquilo, no fazer do processo, não é? 3 anos. E eu fui julgada em 79. Felizmente. Tive um procurador e um juiz que estavam do nosso lado. E eu fui absolvida. Mas não foram momentos nada agradáveis, porque eu não sabia o que eles pensavam. E eu digo-lhe que não é nada agradável estar no banco dos réus. Eu até achava e pensava que estar uns anos presa daria uma boa reportagem. Mas o meu problema era o meu filho, percebe? 10 anos, assim, não sei quantos anos, então acusaram-me eu estava acusada de ofensa à moral pública e incitamento ao crime. Mas tudo se passou pelo melhor e pronto, esse foi um episódio, mas com isso fechou-se o programa. Essa reportagem foi em 1976 e foi o ponto de partida para a campanha da despenalização, como falávamos há pouco. Mas isso só acaba por acontecer quase 30 anos depois, em 2007. A despenalização do aborto. Sim. Mas eu acho que isso, quer dizer, o movimento de solidariedade, que não foi só português, mas foi de outros países que souberam do caso e que, sei lá, que foram muito solidários comigo. Depois começaram a aparecer outros casos em que as pessoas tinham mesmo feito aborto, não é? E realmente... Em todos os casos, os juízes absolveram as pessoas e isso deu lugar a manifestações espontâneas em frente do Tribunal da Beira. Quer dizer, o movimento realmente desenvolveu-se muito a partir daí. Nós apresentámos por 2 vezes um abaixo-assinado, uma petição à Assembleia da República com 5.000 assinaturas de cada vez. Fizemos um manifesto. Em França tinham feito um manifesto, aí 200 e tal mulheres mais ou menos conhecidas mais ou menos, ou como escritores ou como outra coisa qualquer, em que diziam eu abortei, para incentivar, para dizer, olha, eu declaro isto, pronto. E nós fizemos um documento parecido com 2.000 assinaturas. E muitas dessas mulheres nunca tinham tido filhos e nem podiam tê-los. Isso em que ano? Foi no decurso, portanto, entre 76 e 79. Eu fui julgada em julho, acho que é, de 79. E depois há estes 30 anos de lutas, de referendos, de barcos do aborto que vêm a Portugal e são proibidos de vir, há propostas de lei. Porquê é que nós demorámos tanto tempo a chegar aqui? A chegar a 2007, a despenalizar a interrupção voluntária da gravidez, e agora que já passaram, que estamos 10 anos depois dessa alteração, sabemos que há cada vez menos mulheres a fazer o aborto. Desde 2012 não há nenhuma morte.
Porque é que este tempo demorou tanto? Porque é que isto demorou tudo tanto tempo? Bom, e há, digamos, quem se pronuncie pela revisão da lei. E, portanto, voltávamos tudo atrás, não é? Eu penso, porque é que tudo isto acontece em Portugal? Porque Portugal realmente é o país mais atrasado da Europa. Por exemplo, a Dinamarca não queria entrar na União Europeia porque tinha receio que, por causa desta lei e outras que pudessem haver, ou vir a existir, as suas próprias leis corriam o risco de voltar para trás. E, portanto, levaram muito tempo a decidir entrar na União Europeia. Realmente Portugal não havia... Quer dizer, nós tínhamos 50 anos de regime ditatorial, de censura, de uma sujeição, digamos, das populações, tinham sido muito manipuladas pela própria Igreja Católica. Era um país, de facto, onde havia muitos católicos, outros não eram católicos, mas de certa maneira eram tocados por essa argumentação, e foi preciso surgir uma argumentação diferente, foi preciso surgirem esses movimentos que exerceram de facto influência sobre a classe política da esquerda, embora muitas pessoas do PSD estivessem do nosso lado e se tivessem manifestado. Natália Correia, por exemplo, foi a única pessoa do PSD que, na altura da votação da lei, se levantou do seu lugar de deputada e votou a favor da abolição, enfim, da alteração da lei. O Pedro Pinto, por exemplo, saiu da sala. Enfim, várias pessoas do PSD manifestaram-se a favor daquilo que nós estávamos a fazer. E pronto, realmente nós estávamos, até em Espanha já tinham chegado a uma conclusão, não é? Já tinham resolvido o problema. Portanto, Portugal estava de novo orgulhosamente só, não é? E realmente isso afetava totalmente a liberdade das mulheres. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala da sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Maria Antónia Paula. Muito obrigado a vocês. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Federico Raposo, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já!